Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Educação. Hoje no nosso programa nós iremos debater diversos assuntos importantes para a educação. Nelly, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu e obrigada a Vozes da Educação por esse espaço tão enriquecedor. Gostaria de cumprimentar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes. Nelly, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre como surgiu esse interesse pela pedagogia, se você pode compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. Então, eu costumo falar que a pedagogia me encontrou. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos eu comecei a trabalhar como babá. Eu fui monitora numa creche também, depois entrei para o mercado de trabalho, onde fiquei muito tempo. Até um dia que eu parei e falei assim: não, chega, agora eu quero fazer algo que eu gosto. E foi aí que eu entrei no curso de pedagogia. Nelly, o que mais te chamou a atenção dentro da musicoterapia? Na minha trajetória na educação, eu pude perceber na prática os resultados que a música trazia em sala de aula para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Entendi. Isso me cativou. Eu falei: "Ei, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer a mais para contribuir". Foi aí que eu fui atrás do curso de musicoterapia. E contribuir com as crianças é gratificante, né, Nélia? Muito. Eu gostaria de saber se tem alguma música que define a sua personalidade, já que você gosta tanto de música. Olha, eu posso dizer que eu ouço todo tipo de música. E há quem diz que a música, ela vai de acordo com seus batimentos cardíacos. Sim. Tem dia que eu ouço uma música mais clássica, tem dia que eu tô a fim de ouvir um sertanejo, mas eu gosto muito de ouvir Tom Jobim. E você tem algum instrumento favorito? Para quem é da área da música, é assim, são todos, né, mas eu gosto muito de tocar o teclado, porém ele por ser um objeto maior, né, de difícil acesso para você estar levando, voltando com ele, eu utilizo mais o ukulele mesmo, Mais fácil de com transporte, né? certeza. E como que é a sua rotina de trabalho hoje? Atualmente eu finalizei os estágios, né, em musicoterapia, porém eu continuo fazendo estágio para adquirir mais Sim. prática, mais experiência. E auxilio também como musicoterapeuta auxiliar, como se fosse um coterapeuta em uma clínica no interior e juntamente com uma fonoaudióloga e uma outra musicoterapeuta. Você disse que faz no interior, qual seria o local? É a Nicuns. Ah, sim. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com mais informações. O podcast Vozes da Educação é um projeto do curso de Pedagogia do Centro Universitário Alfredo Nasser sob a orientação da professora Sara Barros, na disciplina Pensamento Computacional e Gamificação. Estamos aqui com a Nélia Alves Rodrigues de Farias. Ela é pedagoga, está concluindo a sua pós-graduação em musicoterapia, além de se especializar em psicopedagogia e aba Líbano. E nesse bloco vamos falar mais sobre a sua especialização de musicoterapia. Nélia, eu gostaria de saber o que é a musicoterapia. A musicoterapia, ela utiliza a música e os seus elementos sonoros para promover uma qualidade e até uma transformação na vida de uma pessoa, né, na vida de um paciente. A musicoterapia, ela ficou mais forte no ano de 44 para cá, que Sim, foi após a Segunda Guerra Mundial, né, onde já se utilizava a música e começou a ser mais observado, né, os benefícios e os resultados com aqueles soldados, né, pós-guerra. entendi. E juntamente com a neurociência, que veio também a contribuir muito para o estudo da musicoterapia. Então tudo é baseado em experiências, né, e na neurociências. Certo. Nelly, como que ela se diferencia de outros tipos de terapia? Exatamente a utilização da música. A musicoterapia, ela utiliza a música com foco na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida do paciente, enquanto que as outras terapias é mais diferenciada. Agora, a musicoterapia não, ela utiliza a música e os seus elementos sonoros, né? A base da música é o quê? O timbre, a melodia, a harmonia, Sim, e dentro de cada um desses, né? Nós temos outros temas ou outras estratégias, né?
que são ritmo, melodia, que aí tudo para uma outra finalidade no atendimento do paciente. Entendi, Nélia. Alguns dos nossos ouvintes gostariam de saber, para que a musicoterapia é indicada para quem e quais são os seus principais benefícios. Olha, hoje a musicoterapia, ela abrange todas as idades, desde os recém-nascidos até a gerontologia. E cada paciente tem uma demanda diferente. Então, não é porque eu usei uma terapia, uma forma de um método com um certo paciente que vai funcionar para outro. Então, é de acordo com eh, as informações, né, que a gente colhe ali na ficha de anamnese e aquela demanda, qual a dificuldade que esse paciente tem. Algo Ai, individualizado, então. isso. Por Entendi. exemplo, pode ser uma criança autista, não verbal, pode ser uma criança típica mesmo, com dificuldade no comportamento, dificuldade no aprendizado, na atenção. Então, para cada uma demanda dessa, é um plano específico. Então, cada um tem o seu. Por isso que a musicoterapia deve ser exercida por um profissional. Então ele não pode ser: "Ah, eu tenho musicalidade, eu sou um músico, eu vou fazer musicoterapia". Entendi. Não é terapia. Então tem que ser, porque, assim, é muito além do que se imagina, né. Então tem que ser por uma pessoa Tem que ter os qualificada. conhecimentos Sim, necessários, né? sim, porque da mesma forma que a música regula, ela pode também desregular. Desregular. Sim, e se a pessoa não tiver o conhecimento adequado, né, ela não vai saber, retomar aquela situação. Sim. Eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência, marcante com algum paciente específico que você gostaria de compartilhar? Essa é a melhor parte da musicoterapia. Isso nos cativa a cada dia, porque todo dia você tem uma experiência positiva, uma experiência fantástica que você leva para a sua vida e para a vida do paciente também. E uma que a gente, que assim, né, que fica mais marcado mesmo é de uma paciente não verbal, né, autista nível 3, que começou a falar. A gente frisa muito na repetição, né, durante a sessão, e ele começou a pedir ajuda. O dia que ele falou ajuda, a fono chorou, o musicoterapeuta chorou, e Vendo o foi aquela resultado do seu emoção. Ai, trabalho. muito emocionante, até de falar é emocionante. E houve outras situações desse mesmo paciente falar, eu ofereci, por exemplo, várias bolinhas coloridas, né, para ele, Sim. separando essas bolinhas. E chegou no momento que eu vi que ele já estava, né, bom naquela tarefa, eu, inseri uma outra bolinha de uma outra cor. E ele parou, eu consegui também muito contato visual, que eles têm pouco também, né, ele já melhorou muito nessa Alguns questão nem têm, né, também. o É contato verdade. visual. E ele olhou para mim, ficou parado. Eu falei: "E agora?". Aí ele falou assim: "O que que eu vou fazer?". Ele falou uma frase para uma criança que não falava Nada. nem uma vogal. E isso é muito gratificante, né. É o retorno daquele trabalho, daquela, vamos dizer assim, da sua dedicação, né, de tudo aquilo que você pretende, Vai né. muito além de trabalho, Vai né, vai Nélia? muito além. Eu até costumo falar o seguinte: faça o que você gosta e você não precisará trabalhar um dia sequer na sua vida. Isso é verdade. Agora nós vamos para mais um intervalo e já já nós estamos de volta. O podcast Vozes da Educação tem como objetivo abordar temas relacionados à pedagogia, destacando as diversas áreas de atuação do pedagogo. A proposta é ampliar o conhecimento dos estudantes e ouvintes sobre a profissão, promovendo reflexões sobre a prática educativa, os desafios da área e as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Estamos de volta aqui com a Nélia e eu gostaria, Nélia, que você nos desse um exemplo de alguma atividade que envolva a musicoterapia e a pedagogia ao mesmo tempo. Sim, pode ser uma criação de uma música, né. Em sala de aula você pode trazer essa dinâmica de criar uma música.
com um tema, né. Vamos colocar um tema aqui, por exemplo, a água. Então, vocês vão criar uma música com o tema da água. A pedagogia, ela vai auxiliar na escolha do tema, né, e na estrutura da música. Sim, A musicoterapia, ela já vai auxiliar na expressão emocional, na no raciocínio lógico, na interação com os outros colegas. E, no caso, se for desenvolver alguma outra tarefa, por exemplo, apresentar esse trabalho, fazer alguma outra, dinâmica, por exemplo, vamos fazer uma maquete, aí já vai entrando muito mais outras habilidades desenvolvidas junto, né, a pedagogia com a musicoterapia. Na verdade, elas andam muito juntas, são amiguíssimas. que bom. E eu acredito que, assim como qualquer outra profissão, você enfrenta alguns desafios, né? Sim, E eu gostaria que você citasse alguns desses desafios que você enfrenta ao trabalhar com crianças, dentro do contexto terapêutico e educativo. sim. A nossa vida já é um desafio, né, Sim, diário. Mas dentro da musicoterapia, nós temos vários desafios, né. Às vezes você se depara com uma clínica que não te dá tanto suporte com material para você trabalhar. Às vezes você é aquele ambiente familiar que não te dá aquele apoio, a continuidade de uma atividade ou tratamento em casa, né. E outras coisas também, como o social, a diversidade, né. E por aí vai. Esses são os maiores desafios. entendi. Eu acredito que a gente também, tanto dentro de sala de aula quanto no seu caso no consultório, lida com situações difíceis, né, dos alunos na questão pessoal, dentro de casa. Teve algum ou alguma situação, algumas, que te deixou emocionada, sem saber como ajudar aquela criança, que te tocou de uma forma diferente? Então, a musicoterapia, ela te prepara para essa situação. Mas eu estava auxiliando uma fonoaudióloga, no caso, isso foi na minha fase de estágio. Ela não tem o preparo da musicoterapia. Ela é mestre na fonoaudiologia, Sim, mas ela ofereceu uma atividade para uma paciente, essa paciente é uma mocinha de 16 anos, ela não consegue se expressar, ela tem dificuldade da fala, aliás, ela não é verbal. E ela colocou uma atividade para essa paciente fazer, só que com essa atividade, eh, ela conseguiu atingir o emocional dessa paciente. Então ela ficou muito emotiva. Então, assim, por ela não se expressar, a fonoaudióloga, para ela estava tudo bem, ela só ficou emocionada. sim. Mas para a visão clínica, visão terapêutica, vai muito além, porque nós temos, por exemplo, essa atividade que ela colocou, poderia ser uma música de a identidade musical dela, uma identidade musical, A ou forma como seja, ela se expressa, né? isso, uma música âncora. Então, assim, se fosse uma sessão de musicoterapia, né, com certeza a gente faria ali outras atividades para, no caso, finalizar um atendimento. Como foi dentro de uma atuação fonoaudióloga, né, para ela estava tudo bem. Nélia, como que você pode expressar que a música, ela pode curar algo, através da música que pode ser curado? De que forma? Olha, tem uma parte da Bíblia que eu acredito que todo mundo conhece, que é a história do rei Saul, né, que ele Sim, vivia, né, estressado, atormentado, e que quando ele estava nessa situação, o que que eles faziam? Chamavam o rei não, ele era o Davi, né, sim, na época, para fazer o quê? Tocar a harpa. Para quê? Para o rei Saul se acalmar. Isso já é a musicoterapia em si. Porém, assim, ela não tinha os dados científicos, né, mas já era uma experiência. E eu acredito sim que a música ela tem o benefício, nós somos seres musicais, todos nós somos, desde o ventre. A gente já nasce com instinto musical. O bebê ele já nasce com aquele tum-tum, tum-tum, que são os batimentos cardíacos da mãe dele. E por aí não para, né. Tanto é que a mãe,
A mãe, ela identifica o choro do bebê, ela sabe se é um choro, que ele tá com fome, se é um choro, "Ah, não, ele quer mamar, não". Identificar os sentimentos, né? Sim, sim. Isso é musicalidade, né. Sim. Você pode receber um paciente na sua sala, no seu escritório terapêutico, desregulado. "Ah, ele tá chorando", ele, como costuma falar, ele tá dando birra. Né, não é simplesmente um choro, isso tudo é uma linguagem, o choro é uma linguagem, o comportamento disruptivo é uma linguagem, né, a timidez é uma outra linguagem, tudo é uma linguagem, no qual a musicoterapia consegue acessar através do ISO, que é a identidade sonora do paciente, e trabalhar com isso para trazer uma qualidade de vida para o cliente, para ele se sobressair na sua vida normal, né, do seu dia a dia. Maravilha. Eu gostaria de saber, se você poderia cantar pra gente um pouquinho? Com certeza. Eu vou tocar aqui para vocês uma música, não, você não vai achar em nenhum, como que fala? Nenhuma, cantor cantando por Nenhuma aí, uma plataforma. gravação, não, porque é tudo a gente cria, né. Sim, E a musicoterapia, ela tem vários métodos, né, e que são a gente trabalha com a improvisação, com a recriação, a improvisação, né, tem um método provocativo também para você, estimular o paciente a falar. E entendi. quando a gente recebe o paciente na sala, e vai depender do comportamento dele. Ah, ele tá vergonhoso, ele, né, não Agitado, ou agitado, então você vai trabalhar de acordo com o que ele te produzir o ali. que ele necessita. Isso. E eu vou cantar uma aqui, Alana, que eu costumo cantar, né, nas primeiras sessões, para o paciente ficar à vontade, para ele se sentir incluído ali naquele ambiente, e que ali ele pode contar com o musicoterapeuta para o que ele precisar. Perfeito. Oi, tia Lana, que bom que está aqui. Nós vamos brincar e também nos divertir. E é muito importante também a gente sinalizar a finalização no setting, né? O atendimento a gente fala que é Sim. o setting. Então a gente também faz uma outra improvisação. Tchau, tia Lana, que bom que esteve aqui. Agora está na hora da gente se despedir. Tchau, tchau. Que coisa mais linda, né, Elia? De verdade, seu trabalho me deixa emocionada, porque assim como eu, tenho certeza que você tem prazer em fazer o que você faz. Como você disse, você não trabalha, você faz aquilo que você ama, então você não trabalha nem um dia da sua vida. Eu também acredito que a musicoterapia, assim como nós dentro da sala de aula, pode mudar a vida de qualquer criança. Eu gostaria que, para finalizar, você deixasse alguma mensagem para quem deseja seguir o mesmo caminho que você, a sua trajetória dentro da musicoterapia. Sem sombra de dúvida, é um caminho perfeito. E ao unir a arte da música com a ciência da educação, você vai ser capaz de contribuir para coisas, né, maravilhosas, inéditas na sua vida. Então, seja um professor dedicado e um musicoterapeuta apaixonado, e você vai poder contribuir com muitas coisas positivas na vida de muitas pessoas. Nélia, eu gostaria de te agradecer em nome do Centro Universitário Alfredo Nasser, agradecer por ter aceitado o nosso convite para vir aqui compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que as suas experiências que foram compartilhadas aqui hoje vai ajudar muita gente e inspirar as pessoas a seguirem o mesmo caminho que você. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer é todo meu e conte sempre comigo, que precisar, estarei sempre à disposição. Muito obrigada e mais uma vez parabéns pela iniciativa. Agradecemos também a todos os nossos telespectadores e os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, o final desse primeiro episódio do Vozes da Educação. É uma alegria ter vocês aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha contribuído para a formação e inspiração de vocês. Até o próximo episódio.
Agora eu vou dizer meu nome para você. Tia Nélia, agora eu vou dizer meu nome para você. Tia Lana, muito obrigada.